Oi pessoal, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a força desse imaginário que envolve o Halloween, apesar dele não fazer parte da nossa cultura, e fazer alguns paralelos com personagens que aparecem no nosso folclore. Quem me conhece já há algum tempo sabe que eu tenho interesse no estudo das datas e principalmente quando o imaginário está presente. Gostaria de compartilhar com vocês alguns estudos, algumas conversas. Tem alguns estudiosos que me atraem muita atenção, como Cláudio Quintino Crow, um grande conhecedor e estudioso da cultura celta, e outros que vão nos mostrando e desmistificando algumas questões. Por isso é muito importante a gente ter esse olhar mais amplo. Vamos lembrar que quando falamos de Halloween, nós temos referência ao hemisfério norte, aonde a diferença de luz e calor sobre a face da Terra é totalmente relativa à presença ou não de vida. Tem luz e calor, tem expansão de vida. Não tendo luz e calor, temos contração de vida. Num período muito arcaico, o calendário dava prioridade a essas duas grandes estações: presença de luz e vida, que nós vamos ter em primavera, verão, e ausência de luz, calor e retração de vida, que nós vamos encontrar no finalzinho do outono e no inverno propriamente dito. Lembrando que não é exatamente no comecinho da primavera, quando chega 20, 21, 22 de março, que nós já temos um mundo florido. Há uma transição de um mundo cinza para um mundo que vai se tornando calorento, bonito, colorido. A expressão máxima da presença dessa luz sobre a face da Terra, nós vamos ter no que é chamado no calendário celta, uma das principais festividades, Beltane. Da mesma forma, não é exatamente em setembro, quando inicia o outono, dia 20, 21, 22 de setembro, que nós já teremos a ausência de luz e calor. Há também uma graduação para isso acontecer, é gradativo. E nós vamos ter como uma expressão dessa ausência de vida, desse mundo que se fechou, desse mundo que se torna cinzento, no finalzinho de outubro. Então, no dia 31 de outubro, nós temos uma outra grande festividade, Samhain, sem verão, ou ainda sem luz. Essas duas características principais, Beltane e Samhain, são os dois eixos principais do calendário celta. Em Samhain, a força da luz teria ido para as profundezas da terra, uma figura de morte do Deus da luz, uma data que, por representar um momento que divide a presença da luz da sua ausência, essa data é tida como um portal, um intermundus. Aliás, na cultura celta, intermundos e portais é algo muito marcante. Nós podemos encontrar no calendário exatamente essa presença, mas nós podemos encontrar no dia, por exemplo, um pouco antes do pôr do sol, aquele período em que não é nem dia e nem noite, nós estamos ali mediante um portal. Ou uma fonte também é um portal, porque é aonde das profundezas vem para fora a água, de novo a transição, esse momento mágico da ausência para a presença. Então, os celtas davam vida a esses portais aonde ocorrem a transição. Sendo assim, o 31 de outubro é um portal, sendo portal, a separação entre o mundo dos vivos
e o mundo dos mortos é mais tênue. Os mortos poderiam estar mais próximos dos vivos e os elementais também. Dessa forma, se oferecia diversas oferendas para que o espírito dos mortos, ou suas almas, melhor dizendo, fossem amenizadas. Uma das formas também era colocar abóboras com uma vela dentro, que representaria esse momento de pouca luz, ou da luz que está indo para as profundezas. Claro que a cultura cristã vai chegando, vai se enraizando, e para ela é muito difícil aceitar esses modelos. Assim como também é difícil extirpar tais costumes pagãos. O Papa Bonifácio IV, no século VII, ele vai procurar tornar palatável o culto aos mortos. Ele vai passar para o dia 2 de novembro. E essa passa a ser a data cristã para tal comemoração. Ao invés também de cultuar e se proteger dos elementais, duendes, fadas, gnomos ou outros seres, passa a se considerar o dia 1º de novembro como sendo de todos os santos, fazendo assim uma contraposição. Veja só, no dia 31 eram feitos preparativos da cultura pagã para essas entidades. O dia 31 de outubro, Samhain, passa a ser a véspera, no caso em inglês Eve, de todos, All, os santos, Hallow, do verbo santificar. Em inglês, All Hallows Eve, da onde nós teremos Halloween. E esse pedido que vai chegar junto à cultura americana de travessuras ou gostosuras, aí se relaciona. É feito por crianças que estão vestidas como elementais ou bruxas, rememorando o Samhain, quando a divisão dos dois mundos estavam tênues e os elementais viriam para o mundo dos vivos, que para não serem incomodados, realizavam as oferendas. Aqui no Brasil, no dia 31 de outubro, foi criado o Dia do Saci, como uma forma de projetar e valorizar o folclore nacional em contraposição ao folclore que vem de fora e aonde tem essa força tão grande que por hora também vai dominando a nossa cultura. Antes da gente estabelecer uma contraposição, possamos refletir um pouco e perceber que são aspectos da psique humana. E a partir de tais aspectos, o homem estrutura a sua forma de lidar com o mundo. São forças do imaginário. E quando nós falamos de forças do imaginário, não adianta pensar em contraposição nem em extirpação, porque elas se projetam de outra forma. Vamos antes entender e absorver o que cada uma dessas forças tem a oferecer. Infelizmente, hoje, não faz tanto sentido falar a respeito de seres da floresta, como o boitatá, curupira ou mesmo saci, que aparecia na roça, porque a nossa criança se distancia da floresta. As nossas roças estão sendo modernizadas. As figuras das águas, como Yara e outras, foram para reservatórios. Então nós temos uma realidade que minimiza essa grande força de expressão traduzida nesses personagens. Além da questão da modernidade, que altera a nossa forma de se relacionar com a natureza, com a força de luz, ausência ou não de luz sobre a face da Terra, com as pequenas magias que víamos acontecer no mundo da roça. Como se não bastasse a modernidade, nós temos a força do racional, desse paradigma que afasta a celebração da vida e impõe a força do mercado a partir de uma estrutura e paradigma racional e também uma determinação religiosa a partir de algumas vertentes específicas que traduzem esse corpo imaginal como bobagem.
E aí nós vamos ver a nossa amiga também estudiosa e filósofa Viviane Mosé, que usa o termo exaustão humana, justamente pela ausência do imaginário. Seria apenas bobagem? Ou é uma forma de nutrir o mágico? Quando eu falo mágico, não é só o fantasioso, mas é a possibilidade de você alcançar e acessar a nossa psique se expressa através do simbólico. É no simbólico que estão as grandes forças que comunicam com o nosso ser aqui. Afinal de contas, você sonha. A intuição e o imaginário estão para o pensamento e para as emoções da mesma forma que as árvores estão para a nossa vida no meio ambiente. Não adianta castrar, nós temos que integrar. Claro, ninguém precisa acreditar nisso a ponto de ter medo e também não precisa, como a força do mercado impõe, vender fantasias. Nós temos é que nutrir o imaginário. Onde houver alegria, onde houver lúdico, onde houver imaginário, nós temos espaço para pensar mais e melhor, e inclusive para estabelecer melhores relações. Não é só os joguinhos ou os aplicativos que podem expressar a nossa forma de trazer esse imaginário à tona. Temos que trazer de volta os antigos contos, a contação de história, onde a partir daí vamos nutrir esse imaginário.